Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade para procurar e propor soluções para essa infinidade de problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E hoje nós temos uma dessas personalidades aqui da cidade de Guarulhos, muito conhecida e também que ajudou a construir um pouquinho dessa grande cidade. O nosso convidado de hoje é professor Ari Badini, presidente da Academia Guarulhense de Letras, foi eleito inclusive esses dias. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Samuel, tudo em paz com você? Olha, o professor Ari Badini, para quem não conhece, é uma personalidade conhecidíssima aqui no meio acadêmico da cidade. Ele faz parte da história guarulhense. Mas primeiro vamos perguntar, já que ele nos conte um pouquinho, quem é o professor Ari Badini, nasceu aonde, quando é que veio para Guarulhos? Vamos conhecer um pouquinho a história desse professor. O senhor nasceu aonde, quando é que o senhor veio para Guarulhos? Me conte um pouquinho do senhor. Bem, eu sou paulistano, eu nasci em Santana, fui criado em São Paulo a vida inteira. E, de repente, eu era professor, em 1959 eu já era... 59, estou falando a verdade. Eu era professor na Universidade Católica já, e o André Franco Motoro, que era nosso colega lá, me convidou para vir a Guarulhos, porque na ocasião estavam montando uma faculdade de Direito e havia uma expectativa. Isto em 1969, eu vim, conversei com o professor Noronha, que foi o principal fundador da faculdade, e acabei ficando aqui. Na realidade, geralmente um professor universitário não fica tanto tempo na mesma casa. Mas eu fui ficando, fui me encantando por Guarulhos, fui vivendo a vida guarulhense, e hoje sobra um ativo dificilmente superável. Eu, na verdade, consegui ter a elite de Guarulhos com meus ex-alunos. Verdade. O presidente da Associação Comercial, o presidente da Gende, um dos diretores do Ciesp. E assim, cada vez que eu ando pela cidade, eu encontro aí meus ex-alunos em tudo quanto é canto. Por quê? Quando a Faculdade de Direito abriu, Guarulhos ainda estava bocejando do sono eterno que ela estava vivendo como sociedade rural, produtora de legumes. Era o cinturão verde de São Paulo. Cinturão verde de São Paulo mesmo, no verdadeiro sentido da palavra. De repente, com a industrialização, com a Dutra, surgiu um enorme parque industrial aqui, mas assim, surgiu do nada, não tinha nada a ver com Guarulhos. Tanto não tinha a ver que, com exceção da mão de obra mais comum daqui, os gerentes, profissionais liberais, etc., moravam em São Paulo. Uhum. Vinham para Guarulhos, trabalhavam e iam embora. E esses guarulhenses antigos chacareiros acabaram enriquecendo porque venderam suas terras para as indústrias. Só que os filhos deles não tinham tido uma formação. O máximo que eles tinham conseguido era o colégio aqui, o colégio... Capistrano, né? Não, o Capistrano, ou aquele outro que eles chamavam Colégio Estadual de Guarulhos. E formavam por aí e ficavam nisso. De repente, o professor Noronha, que também não era daqui, ele era de Duartina, se não me engano, ele veio e abriu essa faculdade de Direito, foi quando eu tive a oportunidade de vir para cá, e começou a formar essa geração. Esta é a razão pela qual, em todos os lugares que eu vou, eu encontro muito bem posicionado um ex-aluno. Ex-alunos. Olha, e em 1978, o professor Ari Badini, mais com o professor Noronha, com o professor outros, né? Tanta gente estava junto lá, fundaram a Academia Guarulhense de Letras. 1978, né? Nós já escrevíamos. Na verdade, esses que fundaram a academia no primeiro momento já eram escritores. Eu, especialmente, era jornalista, mas tinha tido já obras publicadas. Nessa ocasião, então, nós formamos aí dentro da FIG, é curioso quando digo que tem o DNA da FIG, né? Uhum. Que foi fundado lá dentro. E nós começamos a nos unir dentro da ideia da cultura e, enfim, acabou surgindo a Academia de Letras. Ela, durante um bom período, ela sobreviveu assim, um pouco aqui, um pouco lá, de repente ela conseguiu uma sede da prefeitura e passou a se instalar, e de lá para cá ela vem crescendo.
crescendo, não tendo a correspondência em termos de participação na sociedade guarulhense que ela deveria ter. Está na hora, inclusive, parece que é o projeto dessa minha gestão, tentar ver se eu consigo, com os poderes municipais dar à academia a importância que, por exemplo, o governo federal dá à Academia Brasileira de Letras, o governo do estado dá à Academia Paulista de Letras. E aqui em Guarulhos, a prefeitura nunca deixou de atender a academia, mas sempre alguma coisa isolada. Estava na hora, inclusive, dela ter um pouco mais de direito à sede. Ela está ali no lago, mas ocupa um espaço exíguo. Ela teria que ampliar suas atividades, até para ela pegar a biblioteca dela, colocar para público, ela ter que um auditório onde autoridades e pessoas importantes da área da cultura viessem e fizessem suas palestras. E até para fazer pesquisa, né, professor? Mas sem dúvida, sem dúvida. O professor Ari Badini foi eleito agora no segundo semestre de 2014 para a presidência da Academia Guarulhense e seu vice é nosso amigo Augusto Pinheiro, né? Então essa formação vai gerir a academia por mais 2 anos, é isso, professor? 2 anos, 2 anos. 2 anos aí, e é importante porque às vezes você que é guarulhense, você não sabe quando é que Guarulhos foi fundado, você não sabe, por exemplo, que a Penha fazia parte de Guarulhos. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? Então tem muita coisa, e às vezes você não sabe quando é que a primeira sessão da Câmara, aliás, a Prefeitura de Guarulhos, junto com o Arquivo Municipal, fez um belíssimo trabalho recuperando as primeiras atas da Câmara Municipal, que na verdade é o que dá o nascimento político da cidade, não, professor? Exatamente, exatamente. E a academia, nesta última gestão, tomou cuidado de escrever a história da academia baseada exclusivamente nas anotações dos registros oficiais da academia, as atas, quem estava na reunião, que assunto foi tratado, quem entrou na academia, em que ano, porque, é claro, a academia tem 40 lugares, nós, Era a pergunta que eu ia fazer, quantas cadeiras tem a Academia Guarulhense de Letra? 40 cadeiras. E nós começamos, sei lá, com 10 ou 12, depois fomos indo e assim fomos aumentando. Até hoje, praticamente, nós temos os 40. Alguns que não têm frequentado, até por questões de saúde, mas, de qualquer forma, são os 40. Eu conheço alguns nomes, não conheço todos, confesso. Dr. Ibrahim Cury. Ibrahim Cury. Castelo Hansen. Castelo Hansen, inclusive eu me orgulho do Castelo, sabe? Uhum. O Castelo é meu amigo de longa data. Longa data. Do meu tempo ainda, da sucursal do Diário Popular aqui em Guarulhos, né? Segunda temporada do Diário. Vamos fazer o seguinte, o papo está muito gostoso, mas o primeiro bloco já acabou, professor. O primeiro bloco já passou. Foi rápido demais, porque o papo está muito gostoso. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos esse papo gostoso aqui com o professor Ari Badini, presidente da Academia Guarulhense de Letras. É rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o grande professor Ari Badini, presidente da Academia Guarulhense de Letras, professor de Direito, jornalista, e nós estávamos falando sobre um pouquinho da produção literária da cidade de Guarulhos. Eu queria destacar um trabalho que eu li do saudoso João Hanari. É um livro muito difícil de encontrar, aliás, como toda a produção de Guarulhos, muito difícil de encontrar, que chamava-se A História Veste a Ficção, ou A Ficção Veste a História, em que ele misturava um pouco da história de Guarulhos com um pouquinho de ficção. Ficou um trabalho belíssimo, você deve encontrar parte desse material, ou esse material, ali na Monteiro Lobato, na Biblioteca Monteiro Lobato, você encontra esse material. Vale a pena você dar uma conferida na produção literária de Guarulhos. Produção que, pouco a pouco, mesmo com muita dificuldade, né, professor, ela vem sendo produzida. Vem sendo ampliada, não há como evitar. Veja, você citou uma pessoa que, para mim, é um ídolo, é o João Hanari. Dos escritos do João Hanari, eu trocaria tudo que ele editou com o livro pelos editoriais que ele fez no jornal. Verdade. Porque eu tenho um ponto de vista, e eu tenho até motivos para defendê-lo. Acho que o jornalista, como você, na verdade, não é senão um literato de baixo fôlego. A diferença é que, em vez de fazer um livro de 400 páginas, você faz um livro de 2 laudas. Eu gostei dessa expressão. Conta uma história. Então, o que é o jornalista? É um escritor, como qualquer outro. Só que ele tem começo, meio e fim, num espaço muito exíguo de uma matéria, ou de uma matéria exposta num canal de televisão, ou numa matéria escrita, ele tem que liquidar a questão em pouco tempo. Então, ele não pode se dar o luxo do escritor literato de ficar durante semanas, durante meses, anos a fio escrevendo, parar uma obra e voltar para outra. Você chega e diz, já, 2 laudas e pronto, acabou. É assim que... Por isso que eu digo, o Hanari era muito mais do que os livros que ele escreveu. E o professor Ari Badini, antes do programa, nós estávamos falando um pouquinho sobre a cidade de Guarulhos, né? E ele falou uma coisa muito interessante, né? Guarulhos é como se fosse vários bairros da cidade de São Paulo. Nós ainda não construímos uma identidade guarulhense, infelizmente. A mesma avenida, Rodovia Presidente Dutra, que traz riquezas e traz gente, ao mesmo tempo ela esvazia a cidade, né, professor? É verdade. Guarulhos, ela é uma cunha dentro de São Paulo. Ela entra em São Paulo fazendo divisa dos 2 lados com São Paulo. O outro não importa, que ela é no alto da montanha. A parte, vamos dizer assim, urbana, ela faz divisa com São Paulo de todo lado. E na verdade, é bom saber, por exemplo, que o bairro dos Pimentas, na verdade, é um pouco São Miguel, um pouco Mogi. Até porque o sujeito um pouquinho mais dos Pimentas, ele não compra em Guarulhos e vai para lá. Ou seja, a cidade de Guarulhos é como se nós formássemos uma cidade chamada Zona Leste, que começa no Brás e termina na favela do Pantanal. Qual é a harmonia que você tem dessa cidade? É diferente de uma cidade grande que nasceu de um centro e foi crescendo como se fosse um só organismo. Aliás, hoje, não faz mais no final ali na favela do Pantanal, não, professor. Já chega lá no Itaim Paulista, Sim. divisa com a Vila Ni. Cresceu demais. Exatamente. E na Zona Norte, né, faz a divisa Vila Galvão com ali o Jaçanã. Até uma curiosa observação. Quem anda pela Fernão Dias tem a sensação de que Guarulhos fica à direita e São Paulo à esquerda. A Fernão Dias corta Guarulhos, São Paulo, São Paulo, Guarulhos, Guarulhos, São Paulo.
Aí ela pega São Paulo, vai até ao pé da serra em São Paulo. Porque a divisa do município é o rio. E a estrada não tem nada a ver com o rio. É verdade. Então você tem alguns pedaços de São Paulo enfiados em Guarulhos e você tem alguns pedaços de Guarulhos enfiados em São Paulo. Até não é só desse lado, do lado do Tetempa também, que a divisa foi antes da retificação. Então aquela favela da entrada de Guarulhos, aí, de quem vem da Penha, tem uma favela logo ali depois da ponte, é em São Paulo. É em São Paulo? É em São Paulo. Eu achei Porque que o era rio... Guarulhos. Não, é em São Paulo. Inclusive, se você olhar aquelas casas que ficam um pouquinho na beira da Marginal, né? Dentro de Guarulhos, ali do lado de Guarulhos, elas são São Paulo também. Oh, impressionante. É, isso aí. Bom, professor Ari Badini, com relação à Academia Guarulhense de Letras, o senhor prevê aí nos próximos meses da sua gestão uma produção maior de material de Guarulhos, não, dos escritores guarulhenses? Os escritores guarulhenses são produtivos. Eles permanentemente, quase sempre, seguindo seus próprios impulsos, eles já produzem obras temporariamente. A ideia é simplesmente, nas conversas que nós temos nas reuniões, estimular ao máximo e tentar um dia chegar, não é uma expectativa para a minha gestão, chegar a ter uma editora específica da academia e que pudesse editar obras não só dos acadêmicos, como dos literatos de Guarulhos que não ocupam nossas cadeiras. E Guarulhos vai ter uma produção cultural também muito interessante. Eu queria destacar aqui um trabalho que eu fui assistir pelo menos umas 2 vezes, são Versos Roubados, do Valdir Carleto, em que ele pega poemas de músicas brasileiras e faz um trabalho, olha, excelente, eu gostei muito. Quero destacar também um novato na Academia Guarulhense de Letra, que é o jornalista Gil Campos, hoje editor do jornal Guarulhos Hoje e também da revista, do jornal Estação, na cidade de São Paulo. Um jovem que faz um trabalho excelente, um grande amigo meu, e que é um destaque dessa nova geração que está na Academia Guarulhense de Letra. Você tem uma renovação dentro da Você tem academia. um amigo extremamente importante, porque eu acho o Gil uma figura humana formidável. Sabe? É verdade. Nós temos, na verdade, dentro da academia, uma representação específica de jornalistas. Você citou Castelo Hansen. Verdade. Você citou Valdir Carleto. Valdir. Você citou o Augusto Pinheiro. O Augusto Pinheiro. Enfim, eu também sou Sim, jornalista, enfim, nós temos muitos jornalistas ali dentro. Que eu sempre disse, né? Eu já disse para você, que o jornalista é um literato também. Ele pode não ter fôlego. De baixo fôlego? De baixo fôlego, porque 2 laudas para ele já... Eu gostei muito da cidade de Guarulhos. Como é que o senhor vê a comunicação na cidade de Guarulhos? Eu sempre vi a comunicação, professor, o senhor que é jornalista, com muita dificuldade. A TV, o rádio, inclusive o senhor estava me falando que o senhor foi diretor de uma rádio dentro da FIC. É muito complicado para levar adiante a comunicação em Guarulhos, não? É a história e a posição de Guarulhos. Eu pergunto, tem algum jornal de grande circulação na Penha? Deve ter um jornalzinho local. Sim. Guarulhos pode ser comparado como se fosse uma Penha deslocada que virou município. Por que eu publico, por que eu leio o jornal daqui, se eu tenho a Folha de São Paulo, se eu tenho o Estado de São Paulo, etc., que cobrem Guarulhos? Eles não abandonaram Guarulhos. Eles, quando olham São Paulo, todos os jornais de grande circulação, eles olham a região metropolitana, especialmente essa região metropolitana de interferência, porque as cidades mais distantes, que são da Grande São Paulo, não têm tanta importância para isso. Então, como é que você imagina você fazer um canal de televisão, que é o problema que vocês têm, em Guarulhos, e competir com quem? 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13. É verdade. Você tem 7 canais de TV aberto com lindas histórias. E tem que competir com eles. Eu pergunto, se eles chegam aqui, você não tem condições de chegar lá. Não. Então, é como se eu dissesse, então vamos abrir uma rádio Tucuruvi. Ou vamos abrir a emissora Tucuruvi. Para quem? Para os tucurivienses, não sei se já tem o nome, né? Para o pessoal de Tucuruvi. Ele disse, não, eles vão ouvir, na hora do esporte, eles vão ouvir a Bandeirantes,
Na hora da novela, eles vão estar na Globo. Enfim. Professor, olha, veja só, já acabou mais o segundo bloco. Olha que beleza, hein? Foi um papo muito gostoso. Foram 2 blocos de 12 minutos cada bloco. Pois não. E um papo Ótimo. muito gostoso. Espero poder contar com o senhor em outras oportunidades. A Academia Guarulhense de Letras sempre vai ter o espaço aqui. E queria agradecer, deixa um minuto final para suas considerações. Eu tenho imenso prazer em estar aqui com você, falando um pouco sobre o Guarulhos que eu aprendi a gostar. Na realidade, você vê, estou em Guarulhos há 45 anos e a minha realidade hoje, as minhas relações pessoais, se fundamentam em Guarulhos. Eu sou guarulhense. Muito bem, muito obrigado, professor Ari Badini. Agora ele, presidente da Academia Guarulhense de Letras. Vamos desejar uma feliz gestão, que dê muitos frutos para a cidade de Guarulhos. Gente, de segunda a sexta, sempre às 19 horas, estamos aqui com o programa Tribuna Livre, com reprise das 13h30 até às 14 horas. Quero agradecer também o pessoal que esteve assistindo o programa. Tivemos, inclusive, o reprise do nosso programa. Teve tanta gente acessando que deu até umas travadas, mas nós vamos reprisar o programa que foi muito sucesso com Caetana Cecília e o padre Jair Costa. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.